A história dos quilombos brasileiros é pouco conhecida. As poucas histórias de quilombo de que a historiografia se ocupou se referem aos territórios negros do mundo rural, em plena escravidão. Mas o mundo da monocultura escravista não era somente rural. Embora o centro da produção fossem as fazendas, uma rede de cidades se desenvolveu. Assim como nas fazendas, os trabalhos mecânicos nas cidades também eram realizados por escravos. Às vésperas da abolição, a economia brasileira estava na cafeicultura do Sudeste. Foi para essa região que se deslocou a maior parte dos escravos do país. A partir do último quarto do século XIX, São Paulo era a cidade-centro da expansão cafeeira. Antes da ascensão do café, São Paulo era um centro comercial modesto. Em 1854, com 30 mil habitantes, um terço da população paulista era escrava. Em São Paulo, de 1850, senhores de escravos moravam em chácaras ao redor da cidade ou em sobrados das ruas do centro. Os homens passavam a maior parte do tempo nas ruas, ficando em casa apenas nos horários de refeição e sono. A rua era também território dos escravos. Nas ruas da Sé e da Santa Ifigênia, os escravos domésticos se misturavam aos de ganho. Eram escravos de ofício, carpinteiros, pedreiros, ferreiros, etc. Ser escravo de ganho era para o escravo um dos caminhos para a compra de alforria, na medida em que, paga a féria devida ao senhor, algum excedente poderia sobrar em sua mão. Assim, o número de libertos na cidade crescia aceleradamente nas últimas décadas da escravidão. Em 1872, 11.679 negros, 3.828 eram escravos. Os escravos e libertos que viviam em São Paulo no final da escravidão definiam um território negro nas ruas do centro. Um dos pontos desses territórios eram as Irmandades, organizações religiosas negras, Nossa Senhora do Rosário na Praça Antônio Prado ou Nossa Senhora dos Remédios, na Liberdade. Era onde em dias de festa cristã se batucava e dançava. O espaço das Irmandades era muitas vezes local de habitação de libertos. Além de quilombos, as Irmandades Negras também organizavam fundo de emancipação que libertavam escravos através da compra de alforrias. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Viver em porões ou em habitações coletivas era a forma de moradia acessível aos libertos. Única opção de moradia barata no centro de São Paulo. A arquitetura das habitações coletivas era semelhante às das zonas urbanas da África Ocidental. Essa é, por exemplo, a forma das casas das tias negras, chefes dos terreiros, onde as famílias moravam coletivamente. Tias que hoje desempenham o papel de mães de santo. Essas famílias eram formadas por pessoas sem laços de parentesco, que se reuniam nos quintais, que eram locais de festa e rituais da comunidade. Essas habitações coletivas são quilombos paulistanos, no final da escravidão. Nesta época, o tráfico de escravos estava sendo desmantelado pelo capital inglês. A pressão inglesa pelo fim do tráfico aumentava, e quando os fazendeiros e empresários perceberam que a abolição da escravatura era inevitável, começaram a pensar na substituição da mão de obra. A solução da questão implicou no deslocamento de milhares de europeus, sobretudo italianos, para São Paulo. A substituição do escravo negro pelo imigrante livre foi acompanhada de um discurso que difundia a solução como alternativa progressista. Temerosas de um processo de libertação violento como o do Haiti, as autoridades do Império, desde cedo, procuraram embranquecer o sangue negro, neutralizando sua cultura própria e impedindo o acesso a postos-chave. E a vinda de imigrantes europeus traria elementos étnicos superiores que, através da miscigenação, poderiam branquear o país. A substituição da mão de obra escrava significou, portanto, a redefinição do lugar do negro na sociedade, de escravo a marginal. Em outras palavras, no discurso da classe dominante, negro livre não servia para trabalhar. São Paulo, Gravando a cena vai, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo.
Em 1886, 2 anos antes da Lei Áurea, que abolia oficialmente a escravidão, São Paulo era uma cidade com quase 50 mil habitantes, sendo 25% de estrangeiros. O imigrante europeu substituiu tanto os escravos como os libertos na posição de trabalhador. Em 1893, os imigrantes constituíam 80% do pessoal ocupado nas atividades de trabalho. Na cidade, assim redefinida, o quilombo era marginal. Sua presença africana não cabe no projeto de cidade europeia. A partir de 1886, com a promulgação do Código de Posturas Municipal, manifesta o desejo de proibir práticas presentes nos territórios negros, porque afrontam a cultura e sujam a cidade. O projeto de cidade europeia significará também redefinição e deslocamento da classe dominante, que abandonará seus palacetes no centro para ocupar loteamentos e palácios neoclássicos, primeiro nos Campos Elíseos, depois na Vila Buarque e finalmente na Avenida Paulista. Trabalhar como empregado doméstico foi desde a abolição uma das poucas opções de atividade para os negros e mulatos. O deslocamento do território da classe dominante acabou por definir novos territórios negros. Aos pés das novas regiões burguesas surgiram núcleos de habitações coletivas, onde os negros e mulatos ligados ao serviço doméstico moravam com suas famílias. Este foi um dos movimentos da comunidade negra que configurou um dos 2 quilombos de São Paulo pós-abolição, Barra Funda e Bexiga. A formação da Barra Funda como território negro tem a ver com Campos Elíseos e Higienópolis, mas também tem sua formação ligada à localização dos armazéns e estrada de ferro. Ser carregador ocasional na estrada de ferro era uma das únicas ocupações possíveis para os homens negros na cidade do trabalho livre. No início do século, era a Barra Funda território mais caracterizadamente negro de São Paulo. Suas habitações coletivas abrigavam várias tias africanas com seus clãs, que pouco a pouco, com os seus batuques familiares, foram se transformando em cordões de carnaval. A história do Bexiga como território negro começou no século XIX, quando ali existia um quilombo semi-rural, o Saracura. Mas o Bexiga se tornou realmente território negro com as grandes reformas de embelezamento da cidade, que na segunda década do século expulsaram as habitações coletivas do Centro Velho. Faz 10 graus em São Paulo. O plano da burguesia de cafeicultores, grandes comerciantes, banqueiros e artistas convidados consistiam basicamente em remover tudo que era considerado marginal do centro da cidade e redesenhá-lo segundo o projeto de moderna capital europeia. Assim, ruas foram alargadas, mercados demolidos, praças remodeladas. Tais reformas implicaram, por exemplo, na desapropriação da Igreja e Irmandade Nossa Senhora do Rosário, um dos quilombos importantes da comunidade no século XIX. Tanto o Bexiga como a Liberdade cresceram com operações de limpeza do centro. Nestes bairros, principalmente na década de 20, se configuraram territórios negros importantes com suas escolas de samba, terreiros, times de futebol e salões de baile. Na Barra Funda, Bexiga e Liberdade, além de certos pontos da Sé, nas primeiras décadas do século, se organizaram também sociedades negras, com atividades culturais e recreativas que envolviam publicação de jornais, a produção litero-musical e teatral, passeios, piqueniques, bailes de fim de semana e salões alugados. Qualquer um desses quilombos paulistanos da Primeira República tinha a fama de ser lugar de desclassificados. Então, finalmente, a marginalidade é associada a um conjunto de gestos e um jeito de cor. A posição de marginalidade da comunidade negra só começara a se alterar levemente a partir da década de 30. Era preciso sair logo dos cômodos e porões para organizar um novo território negro familiar. Essa foi uma das palavras de ordem da Frente Negra Brasileira, gremiação política fundada em 1931, que pregava a necessidade de instrução e organização da vida familiar. Uma das ações concretas da frente foi comprar terrenos e loteamentos recém-abertos nas periferias da cidade, fundando núcleos negros formados por casas próprias. Casa Verde, Vila Formosa, Parque Peruche, Luz das Almas e Bosque da Saúde. Bairros inicialmente sem nenhuma infraestrutura e distantes do centro. Famílias negras começaram a edificar casas próprias em lotes comprados na periferia. São Paulo, correria é adiante. São Paulo é muita treta em todos os cantos. Vem pra ver como é bom, os horizontes incensos. Mundo frio sem sentimentos.
São considerados vagabundos pelo artigo 300 do Regimento número 120 de 31 de janeiro de 1842 os indivíduos que não têm domicílio certo, nem profissão ou ofício, nem renda ou meio conhecido de subsistência. Não têm domicílio certo os que não mostrarem ter fixado em alguma parte do império a sua habitação ordinária e permanente, ou não estiverem assalariados ou agregados a alguma pessoa ou família. Logo após a abolição, a população negra de São Paulo foi excluída dos planos do governo. Deviam ser afastados e escondidos para longe da cidade moderna. Todo traço de civilização negra deveria ser apagado o mais rápido possível. Relatos de sanitaristas, agentes de saúde, chefes de polícia traçam um quadro de horror em relação aos lugares e o estilo de vida dos presos. Em 10 anos, a população negra diminuiu drástica e misteriosamente, fato que satisfez, mas também intrigou autoridades e jornalistas da época. Afirmam os pessimistas e antigos escravocratas que a raça preta desapareceu deste estado porque, abusando da liberdade e entregando-se ao vício da embriaguez, tem morrido. O plano de embranquecer a população e transformar São Paulo em cidade europeia começa a dar resultados. E já em 1906, a cada 100 crianças nascidas, quase 80% eram filhos de estrangeiros, principalmente italianos. Quase todos os empregos considerados dignos eram ocupados pelos estrangeiros, tidos como responsáveis diretos pelo desenvolvimento da economia da cidade. Ou então ex-secretário da Segurança Pública e futuro presidente da República, Washington Luiz, usou essas palavras ao relatar a Várzea do Carmo, atual Parque Dom Pedro, reduto da população negra na época. É aí que, protegida pelas depressões do terreno, pelas voltas e banquetes do Tamanduateí, pelas arcadas das pontes, pela vegetação das moitas, pela ausência de iluminação, se reúne e dorme e se encaixoa. À noite, a vaza da cidade, numa promiscuidade nojosa, composta de negros vagabundos, de negras edemasiadas pela embriaguez habitual, de uma mestiçagem viciosa, de restos inomináveis e vencidos de todas as nacionalidades, em todas as idades, todos perigosos. É aí que se cometem atentados que a decência manda calar. É para aí que se atrai jovens estouvados e velhos concupiscentes para matar e roubar, como nos dão notícias dos canais judiciários, com grave dano à moral e para a segurança individual, não obstante a solicitude e a vigilância de nossa polícia. Era aí que, quando a polícia fazia o expurgo da cidade, encontrava a mais farta colheita. Sociedades negras começam a se organizar, com a intenção de resgatar e despertar a consciência, com times de futebol, teatro e principalmente grupos de baile. Eram vários: Cosmos, 13 de Maio, Brinco da Princesa, 28 de Setembro, Auriverde, Paulistano e outros. Todos eles promoviam bailes negros. Então começaram a chegar moças muito bem vestidas, aqueles negrinhos bem trajados. Eu fui ficando espantado. Os italianos foram desocupando o espaço. Chegou a diretoria, a orquestra e o baile começou. Fui indagar e me disseram: essa é a sociedade Elite Flor da Liberdade. Faz baile todo domingo, das 3 às 6. É uma sociedade de família. Começam a chegar informações sobre a luta dos negros norte-americanos, as poesias de protesto, os clubes negros, o lendário Cotton Club, o surgimento do Harlem, suas músicas, seus artistas, como por exemplo Duke Ellington. De vez em quando saíam notas nos jornais, principalmente do Cotton Club. O escritor Bernard Shaw fez uma crônica dizendo que a casaca mais bem talhada, vista por ele em toda a sua vida, era vestida por um negro do Cotton Club. Isso chegou ao conhecimento da gente aqui. Nós também começamos a usar esses fatos como exemplo. Aqui em São Paulo nunca faltou um ponto de concentração. Eu ainda me lembro quando era menino. Ficava ali onde é hoje o pátio do colégio.
Muitos negros iam lá passear aos domingos para fazer hora e depois ir para os bailes. Era bonito ver negras de saia balão, redondas, engomadas. Cada uma queria ser mais vistosa que as outras. Muitas eram cozinheiras de forno e fogão, em casas de famílias importantes. Os jornais da época, os pequenos jornais, circulavam nesse tipo de concentração de rua. Mas o forte da distribuição eram os bailes. O indivíduo que frequentava salões de baile acabava se tornando popular, pois o baile era algo indispensável. As damas acabavam disputando o chamado negro de salão, que em geral se vestia muito bem e era pouco dado à bebida. Qualquer coisa que surgia na moda, o negro dava um jeito à sua maneira, fosse o que fosse, dança, roupa. Havia bailes até de segunda-feira. Estes eram cobrados, pois era muito difícil manter um corpo associativo. Com exceção dos diretores, a maioria pagava ingresso. Os leilões de prendas contribuíam também para manter a sociedade. A dança que os negros utilizavam nos salões era a dança francesa. A dança americana veio bem depois, com o ragtime. A ditadura denominada Estado Novo de Getúlio Vargas proibiu e fechou todos os movimentos de lutas de classe, dissolvendo todo e qualquer movimento negro politizado. Bailes passaram a ser o meio mais eficiente de se fazer política entre os negros. Eu cheguei muito cedo lá, cheguei em 59, em 1960 eu já estava por ali garotinho, ia pro parque de infância e tal. Santa Catarina era um bairro de periferia, ainda sem nenhum tipo de progresso, ruas de terra, as casas pobres, barraco, toda essa história. Eu vi nascer tudo aquilo ali. Era uma comunidade mista, tínhamos lá comunidade negra, um pouco restrita, não era tantas pessoas, isso foi chegando com o tempo, porque tínhamos lá os donos de chácaras, tínhamos os comerciantes, alguns comerciantes maiores, então a comunidade negra era menor, no começo dos anos 60. Ela foi ficar, a comunidade foi se encorpar na Vila Santa Catarina já no fim dos anos 60, em grande quantidade. Muito forte, Zona Norte sempre foi um reduto da nossa comunidade, né? Pegando, você pega aqui, norte, você vai pegando aqui Pirituba, Cachoeirinha, Casa Verde, bairro do Limão, vai subindo, Tucuruvi, Vila Maria. Era um povoado, até hoje ainda é um povoado muito grande e muito consistente. Aliás, o envolto de São Paulo, ele é dominado pela nossa comunidade. Nos anos 50, as músicas que estavam dominando o mercado negro, você falava num Ray Conniff, num Glenn Miller, num Billy Bakersfield, num Henry James, num Tommy Dorsey, num Billy May. Você só falava nas grandes orquestras. Antes de eu mexer com discos, de querer ser DJ, de colecionar discos, de mexer com discoteca, essas coisas todas, eu queria ser tecladista, eu queria tocar piano. Eu tive um tio que foi muito famoso, o Maestro Ben, que tocava no Paulistano da Glória. O sonho dele é que eu fosse sucedê-lo como tocador de saxofone. Eu jogava no Nacional, estava nas equipes inferiores do Nacional, aqui na Água Branca, e o meu primo, o Amauri, me provocou um pouco essa coisa, não, vamos no baile aqui e tal. Eu acabei indo parar nos Campos Elíseos, na Barra Funda. E ao chegar lá, deparar com aquela negrada de domingo, toda a nossa comunidade, uma boa parte da nossa comunidade, no baile, eu me entusiasmei com aquilo e fiquei imaginando o que eu poderia fazer para contribuir naquele movimento.
Eu venho de uma época que eu via em São Paulo os caras dançarem músicas mais antigas, que já eram músicas mais antigas, mas músicas da década de 40, da década de 50. Você tinha o Strick Prima, já cantava. Você tinha o Ray Charles. Tô descendo a ladeira da minha casa e escuto esse som numa casa. Aí eu parei pra ouvir. Pô, eram uma cerca de madeira. Eu fiquei ali nas gretas, ali entre uma tábua e outra, olhando eles dançando e tal. Aí eu fui lá, bati palma na cerca, no portão, a mulher veio. Falei, minha senhora, me mostra a capa desse disco aí. Essa música eu nunca ouvi. Foi ali que eu vi esse estilo no qual eu estou envolvido até hoje, que é o samba rock. Aquilo que para nós era swing, para eles viraram samba rock. A minha geração nunca falou, ela nunca exerceu o samba rock. Aliás, ela nunca permitiu que se falasse samba rock. Porque para mim, na minha ótica, samba é samba e rock é rock. O rock de Ray Charles. Para dançar tinha que se dançar desse jeito. Então o que acontece? O negro brasileiro passou a dançar essa música como samba rock. Eu chego no centro de São Paulo por volta de 1964, na época da ditadura. Você imagina você vir para a Avenida Rio Branco e encontrar a negrada da Brasilândia, Cachoeirinha, Morro Grande, Itaberaba, Casa Verde, Bairro do Limão, tudo aqui na Avenida Rio Branco. Aí eu me lembro que nessa época eu comprei um aparelho que o pessoal chamava de eletrola, não me lembro qual o nome certo. Acho que era eletrola, um aparelho que tinha assim, tinha um toca-disco e tinha 2 caixinhas. E eu me lembro que eu juntava isso assim com uma quantidade de disco, juntava aquela outra maletinha, nos domingos eu colocava o pessoal na praça para dançar. E eu vivia caçando assim, tipo, quem vai fazer aniversário? Se você for fazer aniversário, eu vou tocar no seu aniversário. Eu conseguia ver a força da nossa comunidade, mas não conseguia ver o objetivo da nossa comunidade. Na época tinha os bailes Eduardo, Amauri, Charistim, os Carlos, os bailes considerados os antigos. Eu comecei a prestar atenção nessa cultura, que era a cultura dos bailes. Eu comecei a prestar atenção em outras músicas. A gente via festinhas de casa de família e eu definia muito os bailes da seguinte forma: o baile do negro e o baile do branco. As músicas que você ouvia no baile dos brancos era uma. Você ouvia lá Beatles, você ouvia Rolling Stones, você ouvia uma série de bandas dos anos 60, Monks, bandas que eram a referência direta do branco. Eu acho até interessante, porque eu sou de 53, e é uma geração que aparentemente ela não tem identidade nenhuma com nada. Porque tinha uma parada de Beatles, mas, em 63 com os Beatles aí eu tinha 10 anos. Quer dizer, o cara de 10 anos, o que é tal? Rolava, era a partir de Beatles, aquilo tudo, né? Woodstock. E quando você via tocando Ray Charles, quando você via tocando Sarah Vaughan, quando você via tocando Aretha Franklin, aí você já tinha definição do que era o baile black e também o movimento, né? O povo. Existia música lá, mas como, assim, a gente era ligado em estudar e tal, então a música preta era como se fosse uma coisa que conflitasse com o fato de você querer estudar e coisa do tipo aí. Eu era moleque, eu não sabia que existiam os bailes. Não existiam os cartazes, os lambi-lambis. Existiam esses panfletinhos que a gente encontrava no MAP. O meu mano, família, me dá um toque falando assim: ô Luizão, vamos num baile? Baile? Baile é um domingo. Aí nós fomos num baile na 24 de maio. Tinha um salão lá, 24 de maio, era no 8º andar.
baile rolando, um baile legal, um baile cheio assim, com umas 500 pessoas, mais ou menos assim. E era um baile do Amauri. O Amauri que fazia uns bailes de nostalgia. E eu era moleque, eu acho que eu tinha 15, 16 anos mais ou menos, 14, sei lá. E daí o que vocês fazem no sábado e no domingo? Sábado e domingo, curtimos o som. Que som? O som da pesada. A partir daí a coisa abriu mais na minha cabeça. Mas para o conhecimento das músicas, de coleção de disco, tá, e tudo mais. 66 para 67, esse era quando eu comecei para os bailes, meus 13 para 14 anos, eu comecei para as festas. O negro, ele sempre procurou se vestir melhor. Tinha elemento que mandava fazer 2 ternos. Mandava fazer 2. Os mais velhos tinham os ternos azul marinho, ternos pretos. As mulheres já colocavam o longo, que depois foi extinguido das festas, mas as negras já colocavam o longo para ir nas grandes festas. Festas de bairro não tinha tanto essa exigência, mas as pessoas iam bem arrumadas. Eu me lembro, por exemplo, o aristocrata fazia o baile das debutantes. Então toda menina que ia passar dos 14 para os 15, 16 anos, ela ia para o baile da debutante, do aristocrata. Aí você tinha um outro baile, que era o baile das Marias, do seu Ezequiel. Um baile que se concentrava mais no Bom Retiro e pegava mais as costureiras. Então, em 68, o que me chamou a atenção foi que depois eu percebi que os irmãos que tinham uma puta de uma atitude nessa época, depois eu descobri que eles frequentavam escola de samba. O nome Chic Show apareceu assim. Eu queria... Ele tinha um salão de bailes em São Paulo, que era da camisa verde e branca, que chamava São Paulo Chique. São Paulo Chique antecede a Chic Show. Ele era São Paulo Chique, ele era da camisa verde do Samba Sérgio Tobias. E lá tinha um grupo de samba que se chamava Chique Samba Show. Naquele momento de descoberta, eu falei, pô, escola de samba é uma escola, meu. Os blues são as coisas que a gente mais gostava de tocar. E eram poucas pessoas que tinham esses discos que podiam rolar. Então, naquela época, era Eduardo, Amauri. E o São Paulo Chique era uma casa só de samba, não tinha bailes. Fazia lá uns bailes de vez em quando, o tal de Eduardo. O tal de Eduardo, não. O Eduardo, ele era conhecido. Era um cara que tinha uma coletividade legal, mantinha o pessoal, assim, era um líder da galera. As empregadas domésticas frequentavam a rua direita, só negras. Aí, você descia um pouco e ia para a Praça da Bandeira. Chegava ali na Praça do Correio, os ônibus que saíam sentido 9 de julho ali, que ia para a região de Santo Amaro, Capão Redondo. Daquela região, aquela pegada, eu falo, pô, mas não é possível, meu Deus do céu, tanto negro, mas não estou vendo aqui uma coisa concreta. Eu falei assim, bom, agora só resta uma alternativa, eu preciso dar uma organizada nesse pessoal, dar uma organizada, ter pontos de concentração, tudo, sabe, maquinando, ter pontos de concentração para facilitar o trabalho e para buscar novas lideranças. Aí nós fizemos um corredor que passava pelo mapping, com 2 pontas. Uma ponta na esquina da rua direita, que até hoje eu chamo de meu escritório eterno, e a outra ponta parando no mapping. Então virou ali um corredor. Todo o elemento saía do Embu, ele falou, eu fui ao mapping. Aí depois ele circulava 24 de maio e adjacente. Eu que era da Zona Sul, eu sabia que tinha um baile na Zona Norte, porque eu vinha até o mapping. Se eu ficasse lá na Zona Sul, jamais esses papéis iam até a Zona Sul. Então havia necessidade de se formar novas lideranças e lideranças locais. O que mais andava, tanto que eu conheci lá, foi o Eduardo, que era o que mais andava em São Paulo. Ele ia na Zona Sul, na Zona Norte. Agora, eu nunca saí da Zona Sul.
uns 15 anos mais ou menos, tinha uma política aqui em São Paulo. Então surgiu eu e o Eduardo com novas ideias. Para mostrar a ter onde curtir o fim de semana. Aqui no Mapping, para curtir o som, para achar aquele som que nós queremos curtir, todo mundo, não só os negros, como os brancos, os mulatos. Nós queremos curtir o jazz, queremos curtir o pop, o samba, o rock. Todo mundo quer curtir aquele som, você entende? Isso aqui nós viemos aqui para achar aquele meio social que nós queremos curtir, aquele salão. O determinado lugar que você se sente bem, que você se sente gente. Não se você vegeta, você quer sentir. Você quer sentir gente. Por mais que a polícia viesse com a finalidade de acabar, por mais que o governo montasse todo um esquema para acabar com o movimento está vivo até hoje. Por mais que a polícia vinha e arreava o pau, a escola de samba abria de novo. O salão de baile nosso abria de novo. Tinha uns bailes de preto, tipo em 71, 72, que era uma pá de preto subindo uma rua para ir para um baile, mas era totalmente estranho, meu. No domingo, quando eu ia estudar à tarde, fazer trabalho escambau, passava aquele bando de irmão preto, tal, escambau subindo, descendo, e eu falei, caramba, da onde saiu? Quem é? Como que tá? Ó, todos domingos, eles sobem 5 horas e desce 9 horas da noite. Quando eu comecei a curtir por volta de 1972, 73. E geralmente não tinha casa negra, geralmente a gente fazia nossos eventos em casa familiar, a gente reunia entre amigos e fazia os eventos. Na minha época, quem entrou? Entrou Miltinho, entrou Elza Soares, entrou Ed Lincoln, entrou. O Ed Lincoln tinha uma banda, que inclusive o Toro Tornar, teve uma outra galera que participou da banda do Ed Lincoln. O Ed Lincoln fez muito sucesso com isso, com samba. E era essa coisa meio misturada, com música americana. Ed Lincoln, você não podia fazer um baile sem tocar Ed Lincoln. Essa época, inclusive, era a época que nós tivemos assim, nós tivemos a sorte de ter Jorge Ben, chegada de Tim Maia, Simonal, os artistas brasileiros que seguraram inclusive uma época boa. Jorge Ben entrou, os originais acabaram entrando também. Na subida do morro é diferente. O movimento é geral. Uns obedecem só de gente. O movimento é diferente. O cumprimento é diferente. Alô, como vai, como é que é? 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 Quando eu vi a transformação da música no mundo, não foi só no Brasil, foi a chegada do soul pista, o soul dança. Nós tínhamos o soul alma antes, que é a mesma coisa, o soul e alma. Só que era aquele soul clássico. Quando ele veio em forma de pista, de dança, trazido por um cara chamado James Brown. O cara me mostrou a música e falou pra mim, meu, tem uma música aqui, que essa música é a música do futuro. Isso foi 74. 1974. Eu ouvi isso aí, eu falei, meu, eu não vou tocar isso no baile não, meu. Eu vi esse monte de grito. Falei, pô, mas que é isso? 3 meses depois eu tocava tudo de Brown. Você vê que naquela época nós tínhamos James Brown. Pô, James Brown. O cara era um papa. Era um papa de tudo. Ele é até hoje, ele é moderno na música. Na minha época, na quermesse, eles cercavam e você podia dançar. E eu me lembro que tocava o Little Richard. Você entendeu? Vocês falam de James Brown, mas vocês não falam sobre aquele que é mais velho do que o James Brown.
Little Richard, né? É, 75, 78, quando em 78, 79 eu começo a perceber que já vem uma nova geração. Em 75 eu começo a perceber essa mudança, porque era muito natural que uma menina ou um rapaz chegava, pô, Eduardo, dá para tocar essa música? Me diz uma coisa, existe alguma proposta a mais para vocês se reunirem aqui? Não, a única proposta que existe aqui é o termo de fazer amizade, entende? Com qualquer tipo de raça, sabendo todo mundo que chega, que sabe chegar e aceita entre nós todos aqui, entende? E a raça é o único meio que a gente pode se reunir, porque não há outro lugar, entende? E já que gerações a gerações nós estamos sempre aqui, e aqui vamos ficar sempre, vem os filhos nossos aí, vem outros, e continua a acusação, entende? É só isso. Pelos pedidos, você começa a perceber que está havendo mudança. How you feel, brother? Feeling good. You feel good? Play so much bone, brother. How you feel, man? I feel alright. I call your name. I don't want no people to know you're in here. How you feel, fella? Hey, Jam! Sure getting down. Look at him. Ha. We're gonna have a funky good time. We're gonna have a funky good time. O meu público, ele tinha dificuldade de aceitar o James Brown. Até ouvia essas músicas no rádio, mas sem fazer nenhuma relação com a questão de negritude, com a questão de consciência, não, eram coisas distintas. Martins apõe sua assinatura no contrato para o programa de ampliação do sistema de abastecimento de água para a região metropolitana de São Paulo. Engloba conjunto de obras no valor de 1 bilhão e 299 milhões de cruzeiros, destinadas essencialmente à ampliação das redes distribuidoras de água e execução de ligações domiciliares na capital e nos municípios da região metropolitana de São Paulo. Nós tivemos casos de hepatite, animal morto, pernilongo, mosquito, tudo quanto é sorte de coisa ruim, nós temos mau cheiro. Criançada sempre exposta. A criançada sempre exposta, tem muitos garotos na rua. Isso já é sequência e fruto do que o James Brown tinha mostrado para o mundo. Isso eram os adeptos à história de James Brown, ao soul. Esse som, ele tinha um nome. O funk. É que a gente pode dizer que é um som negro mesmo, né? Um som pesadaço. Trabalha em cima de uma pegada bem mais agressiva. O nome funk, ele ficou como funk, inclusive, pelos bares do Rio. Os bares do Rio eram baile funk. E as bandas lá fora também eram bandas funk.
Já vinha no Rio de Janeiro, Portelão, tinha Soul Grand Prix, tinha Black Power, tinha Cashbox, que fazia também esse grande movimento. Então a gente baseava em cima disso. A época das bandas é a época funk. Eu acho que o movimento funk foi tudo, porque ó, nós aprendemos a usar o corte do cabelo, nós aprendemos a se vestir, nós aprendemos a fazer tudo. Era uma cultura, a música, o funk foi uma cultura para nossas origens. Quem entrou pela música, quem entrou pela roupa, quem entrou pela união, trazer o pessoal para uma outra posição, esse lado de cultura, de cultivar de repente a elegância, a beleza dele, trazer para esse lado, que é o lado de você promover uma raça. Não tem como você vai promover a raça como? Quer dizer, a raça ela tem uma força, atlética, ela tem a força artística, a força de inteligência. E todas as coisas, inclusive, que sempre foi negada, sempre foram assim, obstruídas. Geralmente as roupas eram sapato, bico fino, aquelas calças com bom vinco, uma boa camisa de seda, chapéu de vez em quando, virado do lado direito. A gente já se inspirava no James Brown nos Estados Unidos. Logo no começo da faculdade e tal, teve um show do James Brown, aqui em São Paulo. Então, falando, pô, James Brown... Não, a gente era, né, tinha uma consciência política, intelectual e tal. E daí, de repente, o irmão da gente foi lá no show do James Brown e tal. Daí ele voltou, né, colocando como a descoberta da verdade. Não, nós temos que prestar mais atenção porque é algum fenômeno. Então a gente iria descer tal do pedestal intelectual da gente para começar a analisar um cara que devia ter algum valor mesmo tal. Aí vem aquela história, o que é um cantor negro, o que é... Que tinha lá, nessa época existia uma história assim, tinha uns caras muito radicais. Eu acho que a cultura black, ela não define, eu acho que ela não se define em quem canta a música, e sim na música que serve para se tocar. Essa, por exemplo, Tina Charles, era uma branca. Mas as músicas dela veio de luva para nossas festas. (76). Isso foi a partida para a história da disco. Claro que já tinha outras bandas fazendo disco, mas não tinha destaque, não tinha estourado ainda. Isso foi o que veio uma febre no Brasil, tocava em todas as emissoras de rádio, você ouvia isso o dia inteiro e a gente passou a pôr nos bailes, não tinha jeito. Depois, nós tivemos, em seguida a isso, nós tivemos uma banda que foi um grande estouro, que foi KC Sunshine Band. Isso é 1975 lá e 1976 no Brasil. Um ano depois de ser lançado na América, chegou aqui para fazer o sucesso que fez. Essa era uma música tocada nos bailes nossos e no baile, nas boates, nas danceterias dos brancos também.
Era um som para todo mundo. Na verdade, esse estilo, ele foi assim, o segundo maior movimento que se tem notícia no mundo. Aí a gente pegou uma nova era também, que foi essas bandas, mas foi criado vários estilos paralelos, pegando um pouquinho da disco, um pouquinho do funk, um pouquinho do soul. Bilbo era uma loja de disco no Rio de Janeiro, o único lugar que a gente conseguia comprar os discos de funk. Então ali a gente pegava e era uma raridade. A gente chegava aqui em São Paulo, a gente raspava os rótulos para ninguém ver o nome da música, para a gente ser exclusivo. O pessoal gostava do quê? O pessoal gostava de ouvir a música. Embora eles não entendessem o inglês, mas eles gostavam muito de ouvir o que o cantor estava cantando. E a gente usava calça jeans, já começamos a usar o tênis já veio se aparecendo, que era aquele tênis iate na época, né? Um tênis iate, e já não era mais camisa jeans, já era uma camisa polo. Então, era uma nova era, tinha havido uma transformação muito grande. Isso tinha se popularizado muito. Se você falar para um outro cara assim, mais radical, eu falei, vem falar de Michael Jackson. Michael Jackson é a grande virada negra. A grande virada pop. Ele foi pro pop, foi com tudo, o cara chegou, ele revolucionou. Agora, quem revolucionou os arranjos dele está aqui, ó, o senhor Keith Jones. Tavares, Dramatics, tal. She's a bad man,
The Tramps Delegation, Earth and Fire. Após a disco, nós tivemos uma das maiores fluências dos bailes. Era muito maior do que no tempo do Eduardo, do meu tempo, no tempo do Johnny, muito maior. Por quê? Aí aparece o Luizão com a Chic Show. Nós tivemos um grande estrategista chamado Luizão. Eu tinha um sapato só, eu tinha uma calça só, porque o meu dinheiro eu gastava tudo em disco. O dinheiro não fazia a minha cabeça, o que fazia a minha cabeça era o sucesso da coisa. O som, eu era muito apaixonado pelo som. Eu não queria saber da grana, eu queria saber do som. Aí existe o lado comercial. Você curtir o funk, você tinha que ir na Black Magic, você tinha que ir na Zimbábue, você tinha que ir no Somalité, então a gente era específico do movimento. O lado comercial era um produto muito bem empacotado. A gente cuidava do lado do nosso cliente, que era a raça negra. Uma sociedade que a gente estava criando em São Paulo, que a gente estava colocando para a liberdade em São Paulo. Que é uma raça que sempre foi fechada para tudo, nunca teve nada assim de especial, aberto, tipo um grande show para a raça negra. Não tinha. Quer dizer, eu peguei essa luta com a Chic Show de colocar nesse ponto, de brigar dessa maneira, de tentar entrar no Palmeiras, que era de repente um recinto, um espaço branco. O palco do Palmeiras, ele era o sonho que as pessoas queriam ver. Era o sonho americano de ver os grandes astros. Palmeiras era o ponto, o palco e o lugar que a gente tinha como objetivo. A grande dificuldade era arrumar esse público, porque até então não se existia, não se via, não tinha visto nada na linha. Reunir o quê? Um público negro a primeira vez, pensar em uma jogada dessa, quer dizer, é uma coisa assim ousada pra caramba. Eu tenho por mim que se eu não tivesse enveredado por esse caminho de ser DJ, de mexer com discos, essas coisas, eu seria músico. Eu tinha um fascínio muito grande por isso, essa coisa me chamava muita atenção. Esse lance do cara lá no palco, tá? Aquele lance todo, aquele negócio da swingueira, pá, de se comunicar com a galera, de pôr pra cantar, tá? É uma coisa que me fascinava muito. E eu acredito que eu consegui colocar essa força em cima da Chic Show. Todas as festas negras eu juntava, eu contratava 3, 4 ônibus, levava todo mundo no meu bairro, o pessoal que quisesse ir, o sítio do Campo Limpo, a galera dali, Passinho, Monte Alegre, tá? Aquela região ali, a galera era dali. Aí você levando um pouquinho mais pro lado do Osasco, Rio Pequeno, galera dali, Vila Ida, Vila Madalena, Butantã, galera dali, a galera dali, ali que levantou. Foi exatamente aquela região que levantou o baile da Chic Show. Então esse show do Jorge Ben no Palmeiras, o primeiro baile da Chic Show, foi um lance que a gente fez assim, um escândalo. Eu me lembro que foi o primeiro cartaz de rua para baile. Eu mandei um cartaz, um lambe-lambe, logo com 5 ou 6 folhas, com aquelas letras vermelhas, e forramos essa cidade de cabo a rabo. Do Embu das Artes a Mauá, de Capão Redondo a Jundiaí, todas as esquinas que se entrasse, que via lá, Chic Show de Atal do Palmeiras, Jorge Ben, e a galera estava sendo convidada. Galera, no dia, Palmeirinha ficou pequeno, era um formigueiro humano. Nego saía da rua do Iaçu, saía não sei da onde, de ônibus, não sei aonde, parava carro para todo lado. A raça negra chegando, a galera chegando com todo mundo embecado, cabelo bonito, muito legal, uma festa realmente.
existia a identificação. Que uma coisa era Jorge Ben no Palmeiras e uma coisa era Chic Show Jorge Ben. O Chic Show, nessa época, ele já era sinônimo negro. Quando se anunciava Chic Show Jorge Ben, a galera já sabia que era uma festa negra. O pessoal quer curtir as músicas, o pessoal trabalha, o pessoal precisa de divertimento. Para que o pessoal curta, para que o pessoal sinta as alegrias da vida. O pessoal quer curtir a alegria, quer balançar. O movimento não é totalmente americanizado. Em partes é, mas não é totalmente. Traz também assim, as raízes da raça, traz alguma coisa da África. Eu acho que engloba muitas coisas em cima disso. Tem problemas africanos, problemas brasileiros, problema de quando a raça começou no Brasil, problema do índio no Brasil, daquela época toda de sofrimento da raça. Traz tudo isso. Não é só americanizado. Muito lógico que o pessoal gosta das coisas lá de fora, gosta das coisas dos Estados Unidos, mas não é tudo americanizado. Eu fui numa dessas festas do Palmeiras e eu vi ele falando no palco. E eu falei, pô, você vê, esse cara veio pra mudar tudo. Olha aí, pessoal. Eu me sinto emocionado com essa massa toda aqui. E é com muito prazer que eu trago para vocês um dos maiores balanços do Brasil. Uma das maiores promessas brasileiras. Ele é bom demais. Porque nós vimos festa com 10, 12 mil pessoas no Palmeiras. A gente trazia os artistas do Rio de Janeiro. A gente trabalhava com Jorge Ben, com Tim Maia, com Da Fé. Meu amiguinho, meu maninho, uma consideração incrível com a gente. Ele é meu mano Carlos Da Fé. Com Sandra de Sá, com o Gil veio 2 vezes. Nós trabalhamos com o Djavan, com o Bebeto. Nós trouxemos para o palco do Palmeiras os shows que eles queriam e todas as alegrias que eles queriam curtir. Eu me lembro que a primeira vez que nós assistimos o James Brown, as pessoas não conseguiam levantar o braço para cima dentro do Palmeiras. Até surgir a madrugada. Era pesquisado, as pessoas queriam ver. As pessoas queriam ver show tal, a gente trazia os shows. Porque isso teve uma repercussão internacional. O que ele fez aqui no Brasil teve repercussão internacional. Isso era conhecido lá fora. O pessoal de Black falava da Chic Show em Nova York, falava em Los Angeles, falava no Rio de Janeiro. Nos anos 80 você já tinha toda a mídia, a televisão, os outdoors, os cartazes, que no nosso tempo não existia esse lambe-lambe de rua. Isso veio nos anos 80 pós-Chic Show aí. Mas os bailes eles veio rolando e veio acontecendo. Evoluiu muito. E eu não diria para pior, não. Eu acho que foi para melhor, embora já não tivessem tocando as coisas que nós tocávamos nos anos 70. De repente, começou a vir o Sugar Hill Gang, que era um outro estilo de musical. Então o Sugar Hill foi entrando no mercado e foi mudando o ritmo. Então do Sugar Hill Gang para cá, as coisas mudaram. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, yo. Eu trouxe o Sylvester. A gente trouxe o Kurt Blow. Superstar in the NBA, the forwards, the centers, and all the guards, the ones you see on the bubblegum cards. Me and homeboy would go one-on-one. Kurt Blow é outro cara também, assim, de uma força muito grande. Nós somos a Betty Wright, dessa época de 80, de 70 e pouco, quando os bailes estouraram. E isso era uma espécie de preparação. A época eletrônica que antecede aos DJs. É exatamente pela parte eletrônica
dessas bandas médias, vindas com teclados, que é o ponto das bandas médias, que é essas bandas eletrônicas, as bandas de teclado composto. Uma coisa assim que foi muito pedida, que a gente atendeu, que deu uma satisfação muito grande de ter trazido, foi o Roger e a banda Zap. Nós temos uma outra parcela de toda essa história desses bailes, dessa cultura de baile, que hoje é denominado samba rock. O pai dessa história foi esse cara, Jorge Ben. A gente pode chamar de o pai do samba rock, o precursor, a partir dos anos 70, desses bailes. Porque a partir desse disco, é a minha opinião, nunca mais deixaram de tocar nada de Jorge Ben em baile. Essa música, é a minha opinião, foi uma das músicas que abriu assim as portas para que você tocasse Jorge Ben em todos os bailes. Vamos toda bela, olha que o circo chegou. Isso eu fazia os bailinhos lá no Jardim Milha. Você ouvia o Jorge Ben, aí você passou a ouvir Jorge Ben em tudo quanto foi, em todos os lugares que tinha baile, você ouvia Jorge Ben. Jesualda parou com o morro, pois ela estava no alto, mas não estava por cima. Moça simpática, prendada no ginasial completo, toda certinha, ainda donzela, pra ninguém botar defeito, cheia de afeto. Desceu pra ver de perto o asfalto quente, sentir a brisa e a água salgada do mar molhando seu corpo delgado. Procurou um emprego e achou. Movimento é ato de coragem. Morar na favela é um ato de coragem. Agora, o ato de coragem superior é você também induzir ou conduzir todas aquelas pessoas que estão ali. Nós vamos transformar isso daqui, pô. Eu fui aos Estados Unidos para saber como é que era essa coisa de escola só para negros. E foi quando ninguém tinha ido. Como foi a África do Sul também, quando ninguém tinha ido. O Chico Show tinha um programa na Bandeirantes chamado Black in Love. E era assim, um hino, era o final de semana da galera de São Paulo. Começava assim sábado, meio-dia, do meio-dia às 2 da tarde.
It's a jungle out there. Essa época era uma época assim, muito forte da Chic Show, porque a Chic Show estourou através do rádio, através da comunicação, porque tinha o rádio que alavancava as produções. E a coisa cresceu muito com o programa de rádio. Cresceu muito com os bailes do Palmeiras. Eu acredito o seguinte, que a música ela é um disco que vai e volta, vai voltar sempre. A música é música para dormir, a música é música de ambiente, a música é música para trabalhar, a música é música para se amar. Hoje eu acho que as coisas estão difíceis ainda, mas nós estamos caminhando. É possível chegarmos em bloco, chegarmos todos juntos no mesmo objetivo? É possível. Eu acho que em 2.200 ou 2.500 os caras vão estar ouvindo determinada música de 78, ou vai estar ouvindo James Brown numa espaçonave que vai para Marte. E a música é uma religião. O cara gosta, o cara respeita, o cara cultiva. Mas chuva em São Paulo pra mim tá sempre bom. Tô na galeria olhando, mas não tô de boletão. Eu ouço din-din-dom, porque rap é o som. Cê sabe muito bem que aqui é só quem tem o dom. Eu sou um discotecário que admiro os DJs de hoje. Eles conseguem fazer hoje com o vinil aquilo que eu não consegui fazer no passado. Eles brincam com o vinil. E eu não podia brincar naquela época, porque se eu brincasse, meu baile acabava. Então, o hip hop, ele vem com uma nova roupagem, uma nova feição, colocando com clareza os seus objetivos. Doa quem doer. Eles estão fazendo o que eles gostam e o que eles sentem. Porque a pior coisa que tem é você não fazer o que você gosta e não fazer aquilo que você sente. Em 2100, e eu tô falando, meu, quem é esse cara aí? James Brown, bicho. A pegada nossa era essa, né? A gente começava dali do antigo MAP, vinha circulando aqui pelo viaduto do Chá e a gente ia até o final da rua direita, nesse estilo vai e vem. E depois a gente voltava novamente, junto com as meninas pra cá, e voltava até o antigo MAP. Os meados assim, mais ou menos de 1970, 71, a rapaziada curtiu o MAP, vinha aqui pra pegar os panfletos dos bailes, a gente subia, voltava, naquele pique assim bem de ginga, né? As mulheres subiam, os homens desciam, aí parava aqui, encostava aqui, chamava a pretinha do lado, dava um panfletinho pra ela, falava um pouco dos bailes. Então eu cheguei aqui quando vi aquela multidão, entendeu? A galerinha, negadinha, como diz no nosso linguajar, né? Negadinha subindo, descendo. Fiquei até meio assim, meio assustado, né? Falei, poxa, tanta gente assim, né? Pô, aqui que é o point. Aí comecei a se entrosar com o pessoal e comecei a curtir também aqui. Aí eu tava com 18 anos. Hoje eu tô com 56. Mas 30 e poucos anos só, né? Esse aqui é o visual, né? O visual da agora, né? Agora tem que vir nessa pegada também, né? Na minha época o cabelinho partido do lado e tal, a calça, né? E hoje em dia já é outra pegada, né? Certo? Falou, rapaziada, valeu aí, legal.